Muito bem, eu tenho sido constantemente indagado sobre quem é que pode assinar o PGR. Então nós vamos procurar tratar disso. Eu peço que vocês tenham bastante atenção e podem depois formular perguntas caso persistam dúvidas. O primeiro ponto é o seguinte: o PGR não é uma cartilha, um documento escrito como se fez o PPRA. Embora o PPRA também não se prestasse a ser um documento em si, a tradição e a prática converteu o PPRA de programa em papel. Na verdade, programa consiste em um conjunto de ações planejadas com base em um diagnóstico feito e que as ações, ao longo do tempo, planejadas, programadas e executadas, precisam ser evidenciadas em documentos. O PPRA, no contexto, digamos assim, do PPRA, as instituições criaram, e a norma permitia, um chamado documento base do PPRA. Aí o cara pode dizer: Paulo, mas a gente não precisa ter ou não deve ter um documento base do PGR? Não, não precisa ter. Se porventura um profissional, uma instituição que está implementando, já é para ter implementado, na verdade, todas as providências, né, relativas à implementação do gerenciamento de riscos ambientais, né, a correta implementação do programa de gerenciamento de riscos, deve ter sido feito desde quando a norma foi publicada, né? Então já tem aí praticamente 2 anos que a norma foi publicada. Ela entrou em vigor a partir de 3 de janeiro. Ela era para ter entrado em vigor em março do ano passado, foi prorrogado para julho do ano passado, depois para janeiro desse ano, a entrada em vigor. Mas o conhecimento público foi dado. Então, todas as medidas necessárias, né, o levantamento dos riscos, né, inventário de riscos, o plano de ação, tudo já é para ter sido feito. Nesse momento, o auditor chegando na instituição é para estar em plena gestão de riscos ocupacionais. Não é para estar começando do zero agora, certo? Tudo bem. E aí, se uma determinada instituição quiser fazer um documento base, dizendo que aquele documento base está efetivamente se iniciando uma nova etapa na organização, em que se dá um start, um início, um processo de gerenciamento estratégico dos riscos ocupacionais, que através daquele documento ali está formalizando o início, né, da gestão de riscos ocupacionais, pode ser? Pode. Isso é obrigatório? Não. Isso está previsto na norma? Não. Certo? Não. Tudo bem. Paulo, então o que é esse tal de PGR? Né? O que é esse programa? Né? Programa não é um documento. O programa é um conjunto de ações que devem estar formalizados em documentos. Tudo bem. O gerenciamento de riscos ocupacionais prevê inicialmente que você precisa identificar os perigos e os riscos respectivos existentes no ambiente de trabalho. Tanto os perigos e riscos internos da organização, como externos, no entorno da organização, da empresa, e que podem afetar, trazer problemas, trazer consequências, danos à integridade física e à saúde dos trabalhadores. Por exemplo, vamos supor que a organização é um salão de beleza, certo? Mas que esse salão de beleza está funcionando numa loja de conveniência num posto de combustíveis. Bom, o salão de beleza em si é uma atividade de risco 1, ok? Risco 1. Mas ela está nas imediações, exatamente junto de uma atividade de risco elevadíssimo, que pode ter explosão, incêndio, contaminação por benzeno, uma série de coisas, tá certo? Então, os riscos internos precisam ser considerados, e às vezes um risco interno de um salão de beleza é mínimo, não é? Mas imagine um salão de beleza improvisado,
que tenha, digamos, cadeiras de um lado e outro do salão, em que os diversos profissionais ali atendem os clientes, as clientes, e que, vamos supor que só tem uma tomada, né, para instalar equipamentos elétricos, e que, portanto, em razão de ter muitos profissionais, se coloca no meio daquele salão um filtro de linha do qual se liga tudo que é secador, que é chapinha, etc e tal, que fica ali no meio, e os profissionais ficam passando no risco de tropeçar naquele monte de fios ali no meio do salão e causar acidente, tanto para os profissionais quanto para os clientes. Bom, você identificou que existe um risco interno, que é isso aí. E tem os riscos externos, que, como já falei, o risco de explosão no posto, de incêndio, de contaminação, de possível contaminação por benzeno, dependendo da proximidade, dependendo do contexto daquele ambiente, né? Pois bem, então você precisa identificar tanto os riscos internos quanto os riscos externos. Isso faz parte do teu gerenciamento, né? Pois bem, e como é que você evidencia que você identificou cada um dos riscos? Você tem um documento chamado inventário de riscos. Aí sim, o inventário de riscos é um documento. Documento no qual você vai descrever todos os riscos, as fontes, tá certo? Qual é o perigo, né? Onde é que é a fonte do perigo, quais são os riscos, né? Quais são os danos que podem causar, quais são os trabalhadores ou grupos de trabalhadores que são submetidos àquele risco, tá certo? De forma permanente ou de forma intermitente. Você precisa identificar tudo isso. Aquilo que, de certo modo, você fazia no PPRA em relação aos riscos físicos, químicos e biológicos, você vai fazer agora em relação a todo e qualquer risco. Risco de acidente, riscos ergonômicos, riscos químicos e biológicos, em suma, todos os acidentes. Todas as possibilidades, todos os riscos existentes, né? Você precisa, então, fazer essa descrição de todos esses riscos. Precisa também descrever se já existe medidas de proteção implementadas, certo? E você precisa também fazer a análise desses riscos, fazer a classificação desses riscos, para saber qual é o nível do risco. É um risco desprezível, que é tolerável? Ou é um risco moderado? É um risco grave? É um risco elevadíssimo, gravíssimo? Qual é o nível de risco, né? Então, para cada uma dessas atividades que estou aqui pontuando, você tem que ter documentos específicos que evidenciem que você fez um levantamento preliminar de perigos e riscos, que você fez a correta identificação de cada um perigo, cada risco que você descreveu. Então, para cada um desses que eu estou falando, tem que ter o documento. Bom, cadê o documento que comprova que você fez o levantamento de risco? Está aqui, meu levantamento de risco. É uma planilha, é um relatório, o que que é? Tem que ter um documento. E esse documento tem que estar assinado. Vai ser assinado por quem? Pelo técnico de segurança ou pelo engenheiro de segurança? Pode ser por um e pode ser por outro. E pode ser simplesmente pelo dono da empresa. A norma não atribui responsabilidade de quem deve assinar, mas diz que é responsabilidade da empresa. Então vejamos o seguinte, nós da Inspeção do Trabalho, nós valorizamos e entendemos que é fundamental que esses documentos sejam elaborados por quem tem conhecimento técnico na área, os profissionais de segurança e saúde no trabalho. Óbvio, se uma empresa chegar para nós e perguntar, digo, olha, para a sua segurança, contrate um profissional de segurança. Contrate um técnico, contrate um engenheiro de segurança, para que ele faça um trabalho bem feito, porque são essas pessoas que possuem know-how, conhecimento, competência técnica para fazer isso, de sorte que a empresa não venha no futuro, se fizessem utilizar um profissional correto, um profissional habilitado, um profissional que tenha conhecimento técnico na área, fazer um serviço mal feito e sofrer as sanções decorrentes disso. Pois bem, mas vamos imaginar que um engenheiro de segurança elaborou um documento que ele diz que ali é a identificação dos riscos, tá certo? Ele fez um inventário de riscos, fez um documento em que ele descreve todos os riscos, que ele mostra lá quais são as fontes de perigo, né? Como é que isso se propaga, quais são os possíveis danos, quais são os grupos de trabalhadores que são expostos, né? Muito bem. E ele faz a análise desses riscos,
tá? Classifica esses riscos, diz que demonstra, coloca isso tudo lá em planilhas, em tabelas, etc., tá certo? Imprime tudo isso, diz que essa classificação de risco foi feita conforme norma tal, assim, assim, justifica por que ele usou essa norma e não uma outra norma, dizendo que a norma que ele usou se aplica mais em razão disso, disso e disso, conforme a NBR ISO 31001, diz tudo isso e assina. Aí, quem é ele? Ele é um engenheiro de segurança de uma empresa que foi contratado para, naquela empresa específica, onde ele está naquele momento, ele fazer aquele documento. Aí eu pergunto, esses documentos que eu acabei de falar, o inventário de risco, que é um dos documentos do programa de gerenciamento de risco, veja só, você pode ter um documento com o nome inventário de riscos, com tudo isso que eu falei para vocês, e esse documento, que pode ser um relatório, pode ser uma planilha, pode ser várias tabelas, pode ser um documento eletrônico dentro de um sistema, de um aplicativo, de um software de gestão de riscos. Aí, vamos imaginar que o auditor pediu e o profissional imprimiu todos esses documentos, assinou e entrega. Eu pergunto, esse engenheiro de segurança ou esse técnico de segurança tem poder de mando na empresa, poder de gestão da empresa? Ele é dono, ele é sócio administrador, ele é gerente e recebeu dos donos da empresa, dos sócios da empresa, da diretoria da empresa, uma procuração com amplos poderes para ele implementar? Meu amigo, se ele é um profissional técnico, empregado ou não da empresa, mas contratado para elaborar aquele documento, isso, de fato, só é documento aceito pela inspeção do trabalho se vier assinado tanto pelo profissional técnico que elaborou, tá certo? E não necessariamente o inventário de riscos precisa ser feito por um técnico de segurança ou por um engenheiro de segurança, pode ser feito até pelo dono da empresa, a norma não define, mas, como eu disse, entendemos que é fundamental que os profissionais de segurança façam. Então tem que vir assinado por esses profissionais, porque eles são responsáveis técnicos pelo conteúdo daquilo que está no documento. E também assinado e datado pelo responsável pela empresa. Pelo dono, sócio proprietário, sócio administrador, gerente com poder para assinar e com poder de mando pela empresa. Por quê? Se não tiver assinado por quem tem poder de mando na empresa, corretamente identificado, esse documento não é um documento da empresa. Esse documento ainda não passou a ser um documento de aplicação obrigatória dentro daquela empresa. Por quê? Porque não foi aprovado e não foi efetivamente autorizado a ser implementado na empresa por quem tem o poder de mando. Ok? Então vamos lá. Qual é o primeiro documento? É um documento chamado PGR? Não. O primeiro documento, ou conjunto de documentos, são os documentos que constituem o inventário de riscos. O inventário de riscos, ele pode ter lá um documento com a descrição dos riscos. Você pode chamar do nome que quiser, mas é um documento que vai descrever os riscos. Pode ser um relatório, uma planilha, pode ser um arquivo eletrônico de um sistema de gestão, tá certo? Agora imagine que a empresa tem um sistema de gestão, lá dentro desse sistema de gestão, que faz gestão financeira, gestão de compras, tudo que é gestão de estoques, etc. e tal, também tem um módulo de gestão de segurança e saúde no trabalho. E nesse módulo de gestão de segurança e saúde no trabalho é possível você fazer lá o inventário de risco com todos esses documentos. Beleza! Pode ser um documento eletrônico? Pode. Agora, na hora que o auditor pedir esse documento, se ele pedir esse documento impresso, esse documento tem que ser impresso e assinado por quem tem poder de mando na empresa. Ok? Pode ser uma planilha eletrônica, feita em Excel? Pode. Tem que ter a assinatura de quem? Do responsável pela empresa. Óbvio que o ideal é que venha assinado pelo profissional técnico que elaborou, que é o responsável técnico pelo documento, mas obrigatoriamente tem que estar assinado pelo responsável pela empresa. Tudo bem. Dito isso, é fundamental que também é possível a auditoria solicitar que esses documentos sejam encaminhados em meio eletrônico. E aí, você tem duas formas. Você pode ter um documento físico
assinado pelo profissional técnico, assinado pela empresa, datado, você pode digitalizar um documento em modo PDF, que não tem risco de ser alterado, e ser encaminhado eletronicamente para o auditor que requisitou. Ótimo, tranquilo. Ou ainda, você pode ter um arquivo eletrônico de um sistema de gerenciamento de riscos ocupacionais que você vai gerar e compartilhar. E aí é muito importante que na identificação eletrônica desse documento, esse documento seja rastreável no seu sistema, no sistema de gerenciamento da empresa, tá certo? E que tenha preferentemente uma assinatura digital, uma certificação digital, porque isso vai dar segurança, tá certo? Pode ser a certificação digital do responsável pela empresa, pelo gerente? Pode e deve, tá certo? E deve. Então é muito importante, meus caros e minhas caras colegas, atenção para isso. Você não precisa ter um documento chamado PGR, porque PGR não é um documento. PGR é um programa que se inicia com a edição da norma, que se torna obrigatório comprovar a partir da vigência da norma, que é dia 3 de janeiro, e que só termina quando a empresa se extingue. E ainda tem repercussões posteriores a isso em relação aos fatos que aconteceram no curso da empresa até que sejam prescritos pela lei. É algo que começa e que não tem fim, digamos assim, enquanto a empresa não tiver fim. E que ele deve continuamente sendo aperfeiçoado com novas ferramentas. Você fez uma identificação dos perigos, você fez um inventário de riscos bem feito, você tem todos os documentos que evidenciam que você fez a correta identificação de cada risco, que você viu qual é a fonte de perigo, que você viu quais são as possíveis consequências, os danos a serem causados aos trabalhadores, que você identificou quais os trabalhadores que estão expostos a esse risco, que você fez uma classificação, você avaliou cada um desses riscos, você disse qual foi a norma que você utilizou para isso, você mostra as planilhas demonstrando risco por risco, como foi que você chegou à conclusão que aquele risco é desprezível, ou como você chegou à conclusão que aquele risco é moderado, ou como você chegou à conclusão que aquele risco é elevado, e que você, ao apontar a norma que você usou, a referência técnica, a norma técnica que você utilizou, você fundamenta por que você utilizou aquela técnica específica. Feito tudo isso, cada um desses documentos do inventário de risco devem estar devidamente validados pela empresa. É importante que o profissional técnico assine conjuntamente com a empresa. Por quê? Porque o profissional técnico é o responsável pelo conteúdo técnico, mas o dono da empresa, o sócio administrador, o sócio gerente, o diretor, o gerente que tenha poder repassado pelas responsáveis pela empresa, esses são de fato os responsáveis pela implementação do PGR, consequentemente, são eles que precisam assinar os documentos que constituem o programa de gerenciamento de riscos. Então, inicialmente, vai esse áudio para vocês, buscando tentar dirimir algumas dúvidas com relação a quem pode e quem não pode assinar esses documentos que constituem o PGR. Não um papel chamado de PGR. Ok? Muito bem. Agora vamos imaginar que logo em seguida você tem um outro documento ou conjunto de documentos, que é o plano de ação. Uma vez que você identificou os riscos, que você analisou cada um desses riscos, que você classificou do mais grave para o menos grave, você vai precisar elaborar um outro documento que constitui o PGR. Um documento que, na verdade, vai se dividir em vários documentos, tá certo? Que vão também fazer parte do programa de gerenciamento de riscos, que é o plano de ação. Lá dentro do plano de ação, para cada um dos riscos identificados, analisados e classificados, você vai dizer o que vai ser feito, ou seja, que medida eu preciso implementar para, primeiro, eliminar o risco. Isso é o ideal. Segundo, eu
minimizar ou controlar esse risco, medidas de proteção coletiva. E só em terceiro lugar, medidas de administração, né, que eu possa, por exemplo, remanejar trabalhadores, que eu possa fazer rodízio, em suma, medidas administrativas. Em último lugar, como medida suplementar, complementar, como último recurso, tá certo? As medidas de proteção individual. Ok? Pois bem, nesse plano de ação você vai dizer o que vai ser feito, quando vai ser feito. Ó, nós temos lá uma máquina que faz um barulho intenso. Nós já fizemos uma avaliação preliminar e concluímos que é necessário fazer uma avaliação quantitativa para ver se o ruído está acima do nível de ação. Por quê? Porque se tiver, a gente tem que tomar uma medida mais drástica. Bom, aí a avaliação quantitativa de ruído tem que ser feita por um profissional habilitado, com equipamento validado, dentro, né, ele tem que ter sido feito a checagem desse equipamento, o equipamento tem que estar com a sua validação em dias, o certificado dele tem que estar em dias, tem que ter um relatório bem feito, um relatório técnico assinado por um profissional competente na área. Se esse relatório foi feito, e lá tem um plano de ação dizendo, olha, para escutar, no mês de fevereiro vai ser feita uma avaliação quantitativa de risco. Isso tem que estar dizendo lá, olha, qual é a ação? A primeira ação é fazer uma avaliação quantitativa do risco. A segunda ação é, estando acima do nível de ação, nós vamos precisar, vamos supor, enclausurar a máquina. Bom, então tem que ter um projeto técnico para ver de que forma vai ser feito o enclausuramento dessa máquina para assegurar que os níveis de pressão sonora fiquem bem abaixo daquilo que é atualmente, que seja no mínimo tolerável, mas que não traga danos à saúde do trabalhador. Então, quem é que vai ter que fazer isso? É um profissional tecnicamente habilitado, tá certo? Legalmente habilitado, que tem competência para fazer isso, tá certo? Ou então, vamos imaginar que existe uma determinada empresa que tem um mezanino e que esse mezanino não tem guarda-corpo, ele está livre, existe um risco de queda dos trabalhadores que trabalham nessa área do mezanino. Bom, precisa então ser construído, ser adaptado um sistema de guarda-corpo, né, uma proteção coletiva. Vamos supor que não tenha como tirar os trabalhadores de lá, que a atividade exige que eles trabalhem lá. Você tem que construir uma proteção. Quem é o profissional habilitado para fazer isso? Não, você vai mandar um pedreiro qualquer fazer lá um guarda-corpo, mandar chamar uma empresa para colocar um guarda-corpo. Não é bem assim. Você vai precisar ter um projeto técnico elaborado por um profissional legalmente habilitado, vamos supor, um engenheiro civil. E aí, essa proteção tem que ser feita de acordo com o projeto técnico. Então, esse projeto técnico é um dos documentos que tem que constar do plano de ação. Consequentemente, esse projeto precisa estar assinado por esse profissional e com a devida ART recolhida. Veja que dentro de um plano de ação você pode ter diversos documentos. Vamos ver outra situação. Você, obrigatoriamente, dentro do PGR, precisa fazer uma avaliação preliminar das condições ergonômicas de trabalho. Aí você chega em determinada estação de trabalho e você precisa ouvir os trabalhadores. E precisa, inclusive, evidenciar com documentos que você ouviu os trabalhadores, para que os trabalhadores se manifestem sobre os riscos que eles próprios percebem. E aí você chega na estação de trabalho, você está fazendo essa etapa de consulta aos trabalhadores, com um formulário na mão, e aí você pergunta, olha, a iluminação, você está percebendo bem? O cara, não, está tranquilo. Não, cara, olha, aqui eu tenho dificuldade para ler. Quando está um documento do computador, eu leio, mas um documento do lado está muito ruim, eu não consigo ler um documento que eu tenho que, eventualmente, transcrever uma informação para o computador. Aí você olha, parece que está meio ruim a iluminação mesmo. Você terminou a consulta lá com o trabalhador, você registra aquelas informações, pede para o trabalhador assinar do lado, data e assina, você fez uma consulta e você tem um documento comprovando que você fez a consulta do trabalhador. Né? E você faz isso com todos os trabalhadores, ou pelo menos com uma quantidade razoável de trabalhadores, que seja representativo de cada ambiente de trabalho e, consequentemente, dos diversos riscos que eventualmente sejam percebidos no ambiente de trabalho. Então, essa consulta aos trabalhadores que está prevista na norma precisa ser evidenciada em documento. Tá certo? É um documento que precisa constar. Tá certo? Tem que estar ali, na identificação do perigo e risco. Muito bem. Então você, na sua identificação de perigos e risco, você viu que
Um trabalhador está fazendo seu trabalho numa estação de trabalho lá no computador e que a cadeira dele é mais baixa do que a mesa, ele fica com os ombros levantados, com as mãos levantadas para digitar, a cadeira não tem rodízios, o encosto ele não se ajusta à condição do trabalhador, que os braços da cadeira não existem, que ele não tem como apoiar os braços, a cadeira não regula em altura, ele fica com os pés suspensos, ele não tem como colocar os pés no chão e nem existe uma plataforma, um suporte para colocar os pés. É uma avaliação preliminar. Você está vendo que existem problemas ergonômicos naquele ambiente que precisam ser corrigidos. Mas se você chegar à conclusão que naquele ambiente, além disso aí, você percebe que as condições eventualmente de ventilação, de iluminação, etc., requerem uma atenção maior, ou que uma simples análise, assim, num primeiro momento é insuficiente, então você vai ter que partir para quê? Para uma análise ergonômica do trabalho. Aí é o seguinte, quem é que tem competência para fazer análise ergonômica do trabalho? É um profissional legalmente habilitado com especialização na área. Então, esse documento específico de análise ergonômica do trabalho precisa ser assinado por um profissional legalmente habilitado. Tá certo? Ou então você checou o seu ambiente de trabalho e viu que as instalações elétricas têm diversos problemas. Aí você pede para o dono da empresa, olha, cadê o projeto elétrico? Aí o dono diz, rapaz, não tem projeto elétrico não, essa empresa aqui, isso aqui era uma casa, nós compramos, instalamos a empresa aqui, não tinha projeto elétrico, a gente foi colocando as tomadas que precisava e tal. Vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer um projeto elétrico e rever todas as instalações elétricas. Vai ter que contratar um profissional legalmente habilitado para ele fazer uma análise completa das instalações elétricas, fazer o projeto elétrico e, consequentemente, fazer as revisões necessárias, as mudanças necessárias, a adequação das instalações elétricas existentes na empresa de acordo com o projeto elétrico. Ok? Lógico que aí esse projeto precisa ser elaborado e assinado por um profissional legalmente habilitado. Todos esses documentos precisam constar do PGR. Tá certo? Se é uma obra, uma construção, o projeto das proteções coletivas do canteiro precisa estar assinado por um profissional legalmente habilitado. O projeto das instalações elétricas provisórias, o projeto elétrico do canteiro, precisa existir e está assinado por um profissional legalmente habilitado. Entende? Então, todos os documentos que tiverem a obrigação de ser assinado por profissionais habilitados, tem que estar. Alguns podem ser assinados e elaborados por técnicos, como o técnico de segurança, outros apenas por engenheiros, ou por médicos, conforme o caso, depende do documento, depende da natureza do documento que está sendo feito. Tá certo? Uma permissão de trabalho pode ser feita, né, para entrar num espaço confinado, por um profissional que seja um técnico de segurança, sob a responsabilidade daquele que responde pela empresa, pela implementação e o cuidado do cumprimento da norma 33. Né? Então, cada um desses documentos são documentos que constituirão o plano de ação, o inventário de riscos. Então, são documentos que constituem o PGR. Então, PGR não é um papel, um documento em si assinado lá por não sei quem, não. O PGR é um programa que envolve vários documentos. E que lá no plano de ação, além do que vai ser feito, quando vai ser feito, quando é que eu vou implementar aquela medida? Quem será o responsável por implementar? Como que aquela medida vai ser implementada? Mas por que ela vai ser implementada? Olha, eu vou fazer, está previsto, a medida é um enclausuramento de máquina tal. Tudo bem. Para fazer, em relação a quê? O perigo do risco de ruído excessivo causado por máquina tal, que foi visto na avaliação quantitativa, que está acima do nível de ação. Beleza, legal. Então, qual é a medida? É enclausuramento da máquina. Quem é responsável? O responsável será fulano de tal, técnico de segurança da empresa. Quando vai ser feito? Bom, o projeto deve ser feito de período tal a tal, a implementação vai ser feita no mês de abril, na segunda quinzena de abril. Por que vai ser feita? Porque se pretende baixar do nível atual, que está em X, para X sobre 2. Beleza. E aí você tem que fazer mais uma etapa, que é prever quando é que vai ser feito o monitoramento, para saber se efetivamente isso foi feito. E tem que estar evidenciado.
Porque imagine, chegou o mês de agosto, um auditor chega na empresa e estava previsto fazer um enclausuramento dessa máquina. Estava previsto que seria o Zé da Silva, técnico de segurança, o responsável por implementar a medida, que essa medida tinha que ser implementada no mês de abril e que ela visava reduzir de um nível X lá de ruído, tá certo? Pressão sonora, para um nível X sobre 2. E que no mês de julho estava prevista uma inspeção em loco para verificar se de fato tinha sido implementada a medida e se a medida tinha surtido efeito. Tudo bem, aí você chega na empresa, auditor, e pede, olha, eu quero o plano de ação. E aí o auditor passa, encontra uma máquina enclausurada, mas ele escuta ainda um barulho. Ele diz, ó, deixa eu ver aqui no plano de ação se vocês identificaram esse risco. Tá aqui. Está identificado o perigo, está descrito o risco, beleza. Agora tem um detalhe, deixa eu ver aqui no plano de ação, o que vai ser feito? Ah, clausuramento de máquina, tudo bem, foi implementado. Aqui está dizendo que em julho vocês tinham que ter feito o monitoramento. Cadê o documento que evidencia que foi feita a inspeção em loco para ver se foi corretamente implementado e para saber se a implementação trouxe os resultados esperados? Ah, não tem não. Ah, o fulano fez, olhou, sim, está registrado aonde? Cadê o documento que comprova que foi feita a verificação? Não, olha, tá aqui, doutor. Ó, tá aqui o checklist, no dia tal, no dia 17 de julho, tá aqui o engenheiro de segurança, o dono da empresa, o técnico de segurança, passou, veio aqui, inspecionou, registrou essas informações, tá aqui a lista de verificação de conformidade, tá tudo direitinho aqui, ele assinou, datou, tá aqui o documento. Beleza. É mais um documento que vai estar lá dentro do plano de ação, que vai comprovar que houve um monitoramento. Percebem? Existem vários documentos que vão constituir o PGR. E como tal, cada documento deve estar validado pela empresa e pelos profissionais técnicos responsáveis. Beleza? Espero ter contribuído, meus amigos. O objetivo é contribuir com vocês, ajudá-los no dia a dia de vocês. Estamos sempre às ordens. Muito bom dia, forte abraço a todos.